Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. A solidão tem cheiro de café velho e som de cigarra ao entardecer. Eu sei disso porque vivo cercado por ela há mais de 10 anos. Meu nome não importa. Importa que sou dono de 7 fazendas espalhadas entre Goiás e Tocantins. Mais de 15 mil hectares de terra boa. Gado Nelore que vale milhões e plantações que alimentam metade do estado. Tenho dinheiro, tenho poder, tenho respeito, mas não tenho ninguém. Acordo antes das 5 toda manhã, mesmo sem precisar. O silêncio da casa sede é pesado como chumbo. Cômodos grandes demais para um homem só. Cadeiras vazias na mesa. Nenhuma voz me chamando pelo nome. Apenas o rangido das tábuas velhas do assoalho e o vento batendo nas janelas. 53 anos. Esse é o número que carrego nas costas como um fardo invisível. Já tive mulher. Amélia, morena bonita, olhos cor de mel, riso fácil. Conheci ela numa festa de rodeio em Jataí há muito tempo. Dançamos a noite toda. Casei apressado, achando que o amor bastaria para encher aquele vazio que já morava dentro de mim. Mas eu era jovem demais, ambicioso demais, obcecado demais pela terra. Passei anos olhando mais para o horizonte do que para ela. Viajava semanas seguidas, comprando gado, fechando negócio, expandindo propriedades. Quando voltava, Amélia estava cada vez mais distante. Os olhos dela perderam o brilho. O riso sumiu. Até que um dia, ela fez as malas. "Você ama essa terra mais do que me ama", disse parada na porta, mala na mão. "E eu não posso competir com isso. Eu deixei ela ir. Achei que conseguiria. Achei que a fazenda bastaria. Mentira. Os anos passaram. Fiquei rico. Muito rico. Comprei mais terras, mais cabeças de gado, mais máquinas, mas nenhuma aquisição preencheu o buraco que Amélia deixou. Nunca mais me permiti amar. Nunca mais confiei que alguém pudesse querer ficar comigo pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. E agora, uma década depois, acordo sozinho, tomo café sozinho, durmo sozinho. A fazenda virou minha prisão dourada. Naquela tarde de outubro, o calor estava insuportável. O tipo de calor que gruda na pele, que deixa a boca seca e os pensamentos lentos. Eu tinha passado a manhã na fazenda Santa Rosa, a maior das minhas propriedades, resolvendo problemas com cerca, conversando com o capataz sobre a vacinação do gado. Rotina, sempre rotina. Decidi voltar para a sede principal pela Estrada Velha, um desvio de terra que corta o Cerrado Seco. Poucos usam aquela via. É cheia de buracos, poeira levanta fácil e quando chove vira lamaçal. Mas eu gosto dela. É silenciosa. Não tem movimento. É só eu, a caminhonete e o barulho do motor. O sol da tarde rachava o céu. A poeira subia atrás da caminhonete como nuvem alaranjada. Cigarras cantavam alto nas árvores tortas do cerrado. O cheiro de capim seco entrava pela janela aberta. Eu ia no piloto automático, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Pensando em Amélia, pensando na casa vazia me esperando. Pensando se um dia aquele vazio teria fim. Foi quando vi. No começo, pensei que fosse miragem. O calor faz isso com a gente. Distorce as coisas, cria sombras onde não tem nada. Mas não era miragem. A uns 200 metros à frente, na lateral da estrada, tinha uma cena que me fez pisar no freio com tanta força que a caminhonete derrapou na poeira. O cinto de segurança travou no meu peito. O motor roncou. Uma mulher, jovem, magra, descalça. Ela estava curvada para frente, o corpo inteiro tenso como corda esticada. Ao redor da cintura dela, amarradas com cordas grossas de sisal, havia tiras de couro conectadas a um arado de ferro, daqueles antigos, pesados, que se usa com boi. E ela estava puxando aquilo, puxando como animal. Os pés descalços afundavam na terra seca.
A poeira grudava na pele suada dela, os braços magros tremiam com o esforço, a cabeça baixa, cabelo preto grudado no rosto. Atrás dela, um homem, magro também, chapéu de palha sujo, camisa rasgada. Ele segurava um chicote e gritava: "Anda, vagabunda, anda, ou o menino não come hoje." E batia o chicote no ar. O estalo ecoava seco, cortante. Meu estômago revirou. Ao lado, sentado na sombra rala de uma árvore seca, um menininho. 6, talvez 7 anos. Magro demais. Descalço também. Olhos grandes e assustados. Ele chorava baixinho, as mãozinhas cobrindo a boca como se tentasse não fazer barulho. O homem viu minha caminhonete e virou a cabeça. Não pareceu se importar. Bateu o chicote de novo. Eu disse para andar. A mulher tropeçou. Caiu de joelhos. Um gemido abafado escapou dela. Algo dentro de mim rachou. Eu não pensei, não planejei, não pesei consequências. Só abri a porta da caminhonete e desci. O calor bateu no meu rosto como parede de tijolo. A poeira entrou nos meus pulmões. Minhas botas pisaram firme no chão seco e o barulho ecoou alto no silêncio sufocante daquela estrada. Comecei a andar em direção a eles. O coração batia forte no peito. As mãos tremiam, de raiva, de choque, de algo que eu não sentia há anos. A mulher levantou a cabeça. Os olhos dela encontraram os meus. E naquele olhar, cansado, desesperado, vazio, eu vi tudo o que um ser humano não deveria carregar. Continuei andando. O homem me encarou, sorriu, um sorriso torto, debochado. "Problema seu não, patrão. Segue seu caminho." Mas eu não parei. E quando cheguei perto o suficiente para sentir o cheiro de suor e miséria daquela cena, minha voz saiu rouca, grave, carregada de uma fúria contida que eu mal reconhecia. "Solta ela. Agora." O vento parou de soprar. As cigarras pararam de cantar. E pela primeira vez em 10 anos, eu senti que tinha um propósito maior do que contar hectares e cabeças de gado. Eu tinha uma vida para salvar. E sem saber ainda, era a minha própria. Fim do capítulo 1. Continue capítulo 2. O encontro com o inferno. O homem me olhou de cima a baixo e cuspiu no chão. "Quem é você para dar ordem aqui, velho?" Velho. A palavra saiu da boca dele como cuspe. Mas eu não me importei. Já fui chamado de coisa pior. Já ouvi gente me xingar por causa de terra, de dinheiro, de disputa boba. Nada disso me atinge mais. Mas aquela cena, aquela mulher amarrada, aquele menino chorando, aquele chicote, isso sim me atingiu fundo. Dei mais 2 passos para frente. Minha sombra cobriu o rosto dele. "Eu sou alguém que não vai embora daqui até você soltar essa mulher." Ele riu. Um riso curto, nervoso, apertou o cabo do chicote na mão suja. "Ela é minha mulher, entendeu? Eu faço o que eu quiser. Se não trabalha, não come, simples assim." Minha mandíbula travou. Senti o gosto amargo da raiva subindo pela garganta. Isso não é trabalho. Isso é tortura. "Ah, é?" Ele deu um passo para frente, desafiador. "E o que o senhor vai fazer? Chamar a polícia? Aqui não chega polícia, não. Aqui é longe de tudo. Aqui eu mando." Olhei para a mulher. Ela continuava de joelhos na terra, as mãos trêmulas, segurando as cordas que aprendiam ao arado. A respiração dela era pesada, ofegante, o rosto coberto de poeira e suor. Os olhos baixos, como se tivesse perdido toda a esperança. E então ela olhou para mim de novo. Não disse nada, mas naquele olhar havia um pedido silencioso, um grito mudo: "Me ajuda, por favor." Minha mão foi para o bolso. Peguei a faca de trabalho que sempre carrego, lâmina curta, cabo de madeira gasto. Uso ela para cortar corda, abrir arame, consertar cerca. Nada demais. Mas naquele momento ela pesava como uma arma. O homem viu a faca e recuou. O sorriso debochado sumiu do rosto. "Calma aí, patrão, não precisa disso não." "Então sai da frente." Ele hesitou. Olhou para a mulher. Olhou para mim. Olhou para o menino. E então deu um passo para o lado. Guardei a faca e me abaixei ao lado da mulher.
De perto, ela era ainda mais jovem do que eu imaginava. 20 e poucos anos, talvez. O rosto marcado pelo sol e pela fome. Os braços finos demais. As mãos calejadas, cheias de feridas abertas. Calma, murmurei baixo, só para ela ouvir. Eu vou te tirar disso. Ela tremeu. Os olhos se encheram de lágrimas. Ele vai me bater depois, sussurrou a voz rouca, quebrada. Ele sempre bate. Não vai bater mais. Peguei a faca de novo e comecei a cortar as cordas. O sisal estava tão apertado na cintura dela que tinha deixado marcas vermelhas na pele. Precisei serrar com força. A lâmina rangia contra as fibras grossas. Corta, corta, corta. A última corda se partiu. O arado tombou para o lado com um baque surdo. A poeira subiu. A mulher soltou um suspiro fundo, aliviado, como se tivesse prendido a respiração por horas. Ela se curvou para frente, as mãos tocando a cintura machucada. O homem deu um passo à frente, raivoso. Você não pode fazer isso. Ela é minha. Eu cuido dela do meu jeito. Levantei devagar, guardei a faca. Olhei para ele com uma frieza que aprendi ao longo de décadas fechando negócio, lidando com gente desonesta, enfrentando quem tentou me passar para trás. Escuta bem o que eu vou te dizer, falei, a voz baixa, mas firme. Você vai sair daqui agora. Vai embora. E nunca mais vai encostar um dedo nessa mulher ou nesse menino. E se eu não quiser, aí eu ligo para a polícia, e para a delegacia, e para a promotoria, e para todo mundo que eu conheço, e garanto que você vai preso hoje mesmo. Ele me encarou, calculando, pesando as chances. Peguei o celular do bolso e levantei ele no ar. Quer tentar? Silêncio. O vento voltou a soprar, levantando poeira entre nós. As cigarras recomeçaram a cantar, estridentes, como se nada tivesse acontecido. O homem cuspiu no chão de novo. Xingou baixo, virou as costas e começou a andar estrada adentro, chutando pedras no caminho. Vagabunda! Gritou por cima do ombro sem olhar para trás. Pode ficar com ela, não vale nada mesmo. E sumiu na curva da estrada, engolido pela poeira e pelo sol. Fiquei parado ali, tremendo, não de medo, de raiva, de choque, de algo que eu não conseguia nomear. Olhei para a mulher. Ela continuava sentada no chão, as mãos ainda tocando a cintura machucada. Lágrimas escorriam pelo rosto sujo. Ele vai voltar, murmurou. Sempre volta. Não vai, respondi, firme. Porque você não vai estar aqui quando ele voltar. Ela levantou os olhos para mim, confusa, assustada. O que o senhor quer dizer? Respirei fundo. Olhei para o menino, ainda sentado debaixo da árvore, olhando tudo com os olhos arregalados. Vem comigo, disse, estendendo a mão para ela. Vocês dois. Eu vou tirar vocês daqui. A mulher olhou para minha mão. Hesitou. Por quê? Por que o senhor está fazendo isso? Não tinha resposta fácil. Não sabia explicar. Talvez fosse culpa. Talvez fosse redenção. Talvez fosse só a vontade de fazer algo certo, depois de tanto tempo vivendo para mim mesmo. Porque ninguém merece isso, respondi simplesmente. Ela olhou para mim por um longo momento. E então, devagar, colocou a mão trêmula na minha. A pele dela estava quente, áspera, machucada, mas quando nossos dedos se tocaram, senti algo que não sentia há anos. Conexão, propósito, vida. Ajudei ela a levantar. Ela cambaleou, as pernas fracas. Segurei firme. Tá tudo bem, murmurei. Eu te seguro. Chamei o menino com um aceno de cabeça. Vem, filho, não precisa ter medo. Ele olhou para a mãe. Ela fez que sim com a cabeça, tentando sorrir apesar das lágrimas. O menino correu até nós. Abraçou as pernas da mãe com força, escondendo o rosto nela. Tirei a jaqueta que estava no banco da caminhonete e coloquei nos ombros da mulher. Ela estremeceu com o contato do tecido limpo, como se não estivesse acostumada com gentileza. Como é seu nome? Perguntei enquanto os guiava até a caminhonete. Ela hesitou. Marina, respondeu baixinho. E o menino?
Gabriel! Abri a porta traseira. Marina ajudou Gabriel a subir. O menino se acomodou no banco, ainda assustado, mas curioso. Marina ia subir também quando parou. Virou para mim. "O senhor..." Começou a voz falhando. "O senhor não me conhece. Por que está fazendo isso?" Olhei para ela, para o rosto cansado, para os olhos que já tinham visto coisa demais. "Porque eu já fui muito sozinho", respondi, sincero. "E sei como dói quando ninguém te ajuda." Lágrimas novas escorreram pelo rosto dela, mas dessa vez não eram de desespero, eram de alívio. Fechei a porta, dei a volta na caminhonete, sentei no banco do motorista, liguei o motor e pela primeira vez em 10 anos não estava indo embora sozinho. Tinha 2 vidas comigo, 2 vidas que precisavam de ajuda, e pela primeira vez em muito tempo eu me senti vivo de verdade. Pisei no acelerador, a poeira subiu atrás de nós. E aquela estrada seca e silenciosa virou o começo de tudo. Fim do capítulo 2. Continue. Capítulo 3. O peso dos silêncios. A caminhonete avançava pela estrada de terra levantando nuvens de poeira alaranjada. O sol começava a descer no horizonte, pintando o cerrado de tons dourados e vermelhos. Dentro da cabine, o silêncio era pesado como pedra. Olhei pelo retrovisor. Marina estava sentada atrás, abraçada ao filho. Gabriel tinha a cabeça encostada no colo dela, os olhos fechados, o corpinho magro finalmente relaxado. Ela passava a mão no cabelo dele, devagar, repetidamente, como se precisasse ter certeza de que ele estava ali, vivo, a salvo. O rosto dela ainda estava marcado pela poeira e pelo sofrimento, mas havia algo diferente agora. Uma tensão que tinha começado a se soltar. Os ombros menos rígidos, a respiração mais calma. Ainda assim, ela olhava pela janela como animal acuado. Como se esperasse que algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Eu entendia, conhecia aquele medo. Dirigi em silêncio por uns 15 minutos. A estrada era só nossa. Nenhum carro, nenhuma alma viva além de nós 3. Apenas o barulho do motor e o vento entrando pelas janelas entreabertas. Foi Marina quem quebrou o silêncio. "Para onde o senhor está levando a gente?" A voz dela era baixa, cansada, mas tinha uma ponta de medo. "Para um lugar seguro", respondi, sem tirar os olhos da estrada. "Minha fazenda. Tem uma casa de hóspedes lá. Vocês podem ficar até a gente resolver o que fazer." Silêncio de novo. Senti o peso do olhar dela em mim. "O senhor não precisa fazer isso." "Eu sei. Então por quê?" Apertei o volante com mais força. A pergunta ecoou dentro de mim como sino em igreja vazia. Por quê? Porque vi minha própria solidão refletida naquele olhar dela. Porque passei anos construindo um império vazio. Porque deixei a única mulher que amei ir embora, porque não soube escolher o que importava de verdade, porque estava cansado de viver sozinho, mas não disse nada disso, não podia, não ainda. "Porque é a coisa certa", respondi simplesmente. Marina ficou quieta, mas senti que ela não tinha acreditado totalmente e não podia culpá-la. Ninguém faz nada de graça nesse mundo. Ela sabia disso melhor do que ninguém. Continuamos rodando. A estrada de terra deu lugar a asfalto. Passamos por um vilarejo pequeno. Umas 10 casas, uma venda, uma igrejinha branca. Uma placa desbotada anunciava Distrito de São João do Araguaia, 340 quilômetros de Palmas. Parei num posto de gasolina na entrada do vilarejo. Velho, sujo, com apenas 2 bombas enferrujadas. Mas tinha uma lojinha que vendia água, refrigerante e pão. "Espera aqui", disse, desligando o motor. Marina me olhou assustada. "O senhor vai deixar a gente?" Algo apertou no meu peito. "Não", respondi firme, olhando direto nos olhos dela. "Vou comprar comida. Vocês devem estar com fome." Ela piscou, surpresa, como se a ideia de alguém se preocupar com a fome dela fosse algo impossível de imaginar. A gente não tem dinheiro." "Não precisa."
Desci da caminhonete antes que ela pudesse protestar. Entrei na lojinha. O cheiro de óleo diesel e pó se misturava com o de pão velho. Peguei água mineral, refrigerante de laranja, pão francês, manteiga, queijo, presunto. Peguei também bolacha, chocolate e suco de caixinha para criança. O velho, atrás do balcão, me olhou com desconfiança. "Viagem longa?" perguntou, passando os produtos. "Mais ou menos." Ele olhou pela janela suja para a caminhonete. Viu Marina e Gabriel lá dentro. "Família sua?" Hesitei. "Não." Ele franziu a testa, mas não perguntou mais nada. Cobrou, recebi o troco, saí. Quando voltei para a caminhonete, Marina tinha lágrimas nos olhos de novo. "O senhor não precisava", murmurou quando coloquei as sacolas no banco. "Come", disse, abrindo uma garrafa de água e entregando para ela. "Vocês precisam." Ela pegou a garrafa com as duas mãos como se fosse algo precioso. Bebeu devagar, os olhos fechados. Depois abriu o pão, passou manteiga e queijo e deu para o Gabriel. O menino devorou. Comeu com uma fome desesperada, como quem não sabia quando seria a próxima refeição. Marina comia devagar, controlada, mas percebi que ela também estava faminta. Fiquei parado do lado de fora, encostado na caminhonete, olhando para o horizonte. O sol já estava quase sumindo. A noite chegaria em menos de 1 hora. Precisava chegar na fazenda logo. "Senhor", virei. Marina tinha descido da caminhonete. Estava de pé na minha frente, segurando a jaqueta que eu tinha dado para ela. Os olhos ainda inchados, mas mais calmos. "Obrigada", disse baixinho. "Faz muito tempo que ninguém é gentil comigo." O nó na garganta apertou. "Como você chegou naquela situação?" perguntei, sem conseguir segurar a curiosidade. Ela baixou os olhos, respirou fundo e então começou a falar. "Eu tinha 18 anos quando conheci ele. O Reinaldo. Eu morava em Araguaína com minha mãe. Ela era doente, câncer, precisava de remédio, de tratamento, mas a gente não tinha nada." A voz dela tremeu. "Reinaldo apareceu. Disse que tinha uma chácara, que podia me dar trabalho, um lugar para ficar, dinheiro para ajudar minha mãe. Eu acreditei. Fui com ele. Lágrimas escorreram. No começo foi bom. Ele era gentil, me tratava bem. Engravidei do Gabriel. Achei que a gente ia ser uma família de verdade." Ela enxugou o rosto com as costas da mão. "Mas quando Gabriel nasceu, tudo mudou. Reinaldo começou a beber, a ficar violento. Dizia que eu não prestava, que era vagabunda, que tinha que trabalhar para pagar pela comida que eu comia." Minha mandíbula travou. "Minha mãe morreu. Eu fiquei sem ter para onde ir. Ele sabia disso e começou a me usar como animal. Me fazia puxar arado, carregar peso, trabalhar de sol a sol. E batia. Batia muito." A voz dela quebrou. "Eu tentei fugir 3 vezes, mas ele sempre me achava. E batia mais. E ameaçava machucar o Gabriel se eu tentasse de novo." Ela olhou para mim, os olhos vermelhos e cheios de dor. "Hoje de manhã eu desmaiei. Tava com fome, com sede, cansada demais. Caí no chão. Ele me levantou no tapa. Disse que se eu não puxasse aquele arado, Gabriel ia dormir sem comer, que ia bater nele, que ia..." Não conseguiu continuar. Soluçou, o corpo inteiro tremendo. Dei um passo à frente. Sem pensar, coloquei a mão no ombro dela. Gentil, firme. "Acabou", disse a voz rouca. "Você não vai mais passar por isso, nunca mais." Ela levantou os olhos para mim. E naquele momento, vi algo que me partiu por dentro. Esperança. Esperança misturada com medo. Medo de acreditar. Medo de que fosse mentira. Medo de que aquilo fosse bom demais para ser verdade. Eu conhecia aquele medo. "Vem", disse suavemente. "Vamos embora daqui." Voltamos para a caminhonete. Gabriel já tinha dormido, a barriguinha finalmente cheia. Marina sentou ao lado dele, a mão protetora no peito do menino. Liguei o motor e voltamos para a estrada. A noite caiu rápido. O céu ficou roxo, depois preto.
Estrelas começaram a aparecer, milhares delas, brilhando forte no céu limpo do interior. Marina olhava pela janela, silenciosa, perdida em pensamentos que eu só podia imaginar. Depois de um tempo, ela falou de novo. "O senhor tem família?" A pergunta me pegou de surpresa. "Não", respondi depois de um momento. "Não tenho." "Nunca casou?" "Casei. Uma vez. Faz tempo." "O que aconteceu?" Apertei o volante. A estrada escura à frente parecia se esticar infinitamente. Eu era jovem, idiota. Achava que trabalho e dinheiro eram mais importantes que amor. Quando percebi o erro, já era tarde. Ela foi embora. "O senhor tentou buscar ela?" "Não." "Por quê?" Respirei fundo. A verdade doía, porque tive medo. Medo de descobrir que ela era mais feliz sem mim, e acho que era mesmo. Marina ficou quieta. Depois murmurou: "Pelo menos o senhor deixou ela ser feliz. Tem gente que não deixa." E naquelas palavras simples, vindas de uma mulher que sofreu tanto, havia uma sabedoria que me cortou até os ossos. O resto do caminho foi em silêncio. Chegamos na fazenda quase 10 da noite. O portão principal estava fechado. Desci, abri, passei com a caminhonete, fechei de novo. A casa-sede brilhava ao longe, as luzes acesas que eu tinha deixado antes de sair. Mas não fui para lá. Fui direto para a casa de hóspedes. Uma construção simples, 2 quartos, sala, cozinha, usada antigamente por visitantes, compradores de gado, gente de negócio. Há anos ninguém ficava lá. Estacionei em frente, desliguei o motor. "Chegamos", disse baixinho. Marina olhou pela janela. A casinha estava escura, mas limpa, bem cuidada. "A gente vai ficar aqui, por enquanto, até a gente decidir o que fazer." Gabriel acordou sonolento. Marina o pegou no colo. Desci e abri a porta da casa. O cheiro de casa fechada invadiu minhas narinas. Acendi as luzes. A casa era simples, mas confortável. Sofá velho, mas limpo. Mesa de madeira. Cozinha pequena com fogão e geladeira. 2 quartos com camas arrumadas. "Tem roupa limpa no armário", disse. "Tem água quente. Podem tomar banho, descansar. Amanhã a gente conversa." Marina me olhou. Havia tanto nos olhos dela: gratidão, medo, desconfiança, esperança. "Por que o senhor está fazendo tudo isso por nós?" Olhei para ela, para o menino nos braços dela, para as marcas no corpo dela, para a dor que ainda estava impressa em cada traço do rosto dela, e finalmente disse a verdade: "Porque eu passei 10 anos vivendo sozinho, 10 anos achando que não precisava de ninguém, e hoje, quando vi vocês, percebi que talvez Deus tenha colocado vocês no meu caminho para me lembrar do que eu perdi, do que eu nunca deveria ter deixado ir." Lágrimas escorreram pelo rosto dela. "O senhor é um homem bom." Balancei a cabeça. "Não sou, mas estou tentando ser." Saí da casa e fechei a porta. E quando voltei para casa sede, sozinho mais uma vez, o silêncio não pesava tanto quanto antes, porque pela primeira vez em 10 anos eu tinha certeza de uma coisa: não estava mais sozinho. Fim do capítulo 3. Continue capítulo 4. Tempestade e verdades. Acordei antes do sol nascer, como sempre, mas dessa vez foi diferente. Não foi o silêncio que me acordou, foi a inquietação. Fiquei deitado na cama grande e vazia, olhando para o teto, pensando em Marina e Gabriel dormindo na casa de hóspedes. Será que tinham conseguido descansar? Será que ela tinha passado a noite inteira acordada, com medo? Será que tinha sido apenas um sonho para ela e que, ao acordar, descobriria que tudo aquilo era ilusão? Levantei, tomei banho, me vesti, fiz café forte na cozinha silenciosa, mas não consegui tomar. Fiquei parado na janela, olhando para o horizonte que começava a clarear. O céu estava estranho, nuvens pesadas se acumulavam ao longe, escuras, carregadas. Vento começava a soprar mais forte. Tempestade chegando. Peguei a xícara de café e fui até a varanda.
O ar estava diferente, úmido, elétrico, tenso. As árvores balançavam inquietas. Os pássaros estavam quietos demais. Ia ser uma tempestade forte. Olhei para a casa de hóspedes. Estava tudo quieto. Cortinas fechadas, nenhum sinal de movimento. Deixei eles dormirem. Precisavam. Fui cuidar da rotina. Conversei com o capataz, seu Zeca. Homem de confiança. Trabalha comigo há 15 anos. Ele estranhou o meu jeito disperso, mas não comentou nada. Apenas me atualizou sobre o gado, a cerca que precisava de conserto, a bomba d'água que estava falhando. Assenti para tudo, mas minha cabeça estava longe. Foi quase 9 da manhã quando vi movimento na casa de hóspedes. A porta se abriu. Marina saiu, segurando Gabriel pela mão. Ela tinha tomado banho. O cabelo estava limpo, preso num rabo de cavalo simples. Vestia uma das camisas velhas que eu tinha deixado no armário. Grande demais para ela, mas limpa. O menino também estava limpo, com roupas que deviam ser de quando eu era criança, guardadas lá há décadas. Ela olhou ao redor confusa, como se estivesse tentando entender onde estava. Então me viu na varanda da casa sede. Levantei a mão, acenei. Ela hesitou. Depois acenou de volta. Fui até eles. "Bom dia", disse quando cheguei perto. "Bom dia", respondeu Marina, a voz ainda baixa, tímida. A gente dormiu demais, desculpa." "Não precisa pedir desculpa, vocês precisavam descansar." Gabriel se escondia atrás da mãe, olhando para mim com olhos grandes e curiosos. Abaixei na altura dele. "E aí, campeão? Dormiu bem?" Ele fez que sim com a cabeça, mas não falou. "Ele é quieto", explicou Marina, passando a mão no cabelo do filho. "Sempre foi. Acho que aprendeu a não fazer barulho." Entendi. Crianças que crescem em ambientes violentos aprendem a ser invisíveis. Aprendem que silêncio é sobrevivência. Levantei olhando para Marina. "Vocês comeram?" Ela balançou a cabeça. "Ainda não. Eu não sabia se podia mexer na cozinha." "Pode mexer em tudo. A casa é de vocês enquanto precisarem." Vi o alívio no rosto dela e também a desconfiança que ainda morava lá no fundo. "Vem", disse. "Vou fazer café da manhã de verdade." Levei os dois para a cozinha da casa sede. Marina olhava tudo com espanto. A casa era grande, muito grande para um homem só. Móveis de madeira maciça, pé direito alto, janelas enormes, vazia demais, silenciosa demais. Mas agora, com eles ali, parecia menos vazia. Fiz ovos mexidos, torradas, café com leite, suco de laranja. Marina comia devagar, como se cada garfada fosse preciosa. Gabriel devorava tudo, os olhos brilhando. "Quando foi a última vez que vocês comeram uma refeição de verdade?" Perguntei, sentado do outro lado da mesa. Marina parou de comer. Pensou. As lágrimas ameaçaram voltar. Faz mais de um mês. Meu estômago revirou. Um mês? Ele só dava o mínimo. Farinha velha, arroz queimado, às vezes só água com açúcar. Dizia que a gente não merecia mais que isso. Fechei os olhos, respirei fundo. A raiva voltou, quente e pesada no peito. "Ele não pode mais fazer nada com vocês", disse firme. "Nunca mais." Marina me olhou. Queria acreditar, mas o medo ainda estava lá. "Ele vai procurar a gente. Deixa ele procurar. O senhor não conhece ele. Ele é perigoso." "Eu também posso ser", respondi, e havia verdade naquilo. "Mas não vou deixar ele chegar perto de vocês." Ela segurou a xícara de café com as duas mãos. As mãos ainda tremiam. "Por que o senhor liga? A gente é nada. Ninguém. Só um peso." Inclinei para frente. Olhei direto nos olhos dela. "Vocês não são nada disso. Vocês são duas pessoas que precisam de ajuda. E eu posso ajudar. É simples assim." "Nada é simples assim", murmurou ela. "Todo mundo quer alguma coisa." "Eu não quero nada de você, Marina." "Então o que o senhor quer?"
A pergunta ecoou na cozinha. Fiquei em silêncio, buscando as palavras certas, buscando a verdade que eu mesmo mal conseguia encarar. Eu quero não me sentir tão sozinho, admiti finalmente a voz rouca. Eu quero acreditar que ainda posso fazer algo de bom nessa vida. Eu quero me sentir humano de novo. Marina me olhou por um longo momento. E então, devagar, seus ombros relaxaram um pouco. O Senhor é humano, disse suavemente, mais humano que a maioria das pessoas que eu conheci. Não soube o que responder, apenas assenti. Foi quando o primeiro trovão ecoou, forte, seco. A casa inteira tremeu. Gabriel se assustou, agarrando a mãe. É só tempestade, disse Marina, abraçando o filho. Só barulho, não vai machucar. Mas outro trovão veio, mais perto, mais alto. Levantei e fui até a janela. O céu tinha escurecido completamente. Nuvens negras cobriam tudo. O vento soprava forte, dobrando as árvores. E então começou a chover. Não era chuva comum, era dilúvio. Cortinas de água caíam do céu, batendo no chão com violência. Relâmpagos rasgavam o horizonte. Trovões explodiam como bombas. Vai durar quanto tempo? Perguntou Marina, vindo até a janela. Difícil saber. Às vezes passa rápido, às vezes dura dias. Ela ficou pálida. Dias? Não se preocupa, a casa é forte. Tem comida, tem água. Vocês estão seguros aqui. Mas então ouvi um barulho diferente. Motor de carro vindo da estrada. Virei rápido. Através da cortina de chuva, vi faróis se aproximando. Uma caminhonete velha, balançando na estrada enlameada. Meu sangue gelou. O veículo parou na frente do portão. Uma figura desceu. Mesmo com a chuva, mesmo com a distância, reconheci o chapéu de palha. Reinaldo. Marina viu também. Soltou um grito abafado, a mão tapando a boca. Ele achou a gente, sussurrou desesperada. Como ele achou a gente? Deve ter perguntado no posto, respondi, a mandíbula travada. Deve ter seguido o rastro. Reinaldo começou a gritar da porteira, a voz sumindo no barulho da chuva e dos trovões. Eu sei que vocês estão aí! Marina, sai da hora, sua vagabunda! Gabriel começou a chorar. Marina o abraçou forte, o corpo inteiro tremendo. Ele vai entrar, disse ela, em pânico. Ele vai entrar e vai me levar de volta e vai me matar e vai machucar o Gabriel e... Segurei os ombros dela firme, mas gentil. Respira, ordenei. Olha para mim. Respira. Ela me olhou, os olhos arregalados de terror. Ele não vai encostar um dedo em você, disse devagar, cada palavra pesada de promessa. Eu garanto. Como? Como o senhor vai... Não respondi. Apenas soltei ela e fui até o armário da sala. Abri a gaveta de baixo. Peguei a espingarda velha que eu guardava ali há anos. Nunca usei, mas sempre mantive carregada. Apenas por precaução. Agora a precaução tinha se tornado necessidade. Marina segurou minha mão quando passei por ela. Por favor, não se machuca por nossa causa. Olhei para ela, para o medo nos olhos dela, para o amor desesperado que ela sentia pelo filho, para a coragem frágil que ela tentava manter. Não vou me machucar, prometi. Mas ele não vai passar dessa porta. Abri a porta da frente. A chuva bateu no meu rosto como chicotada. O vento quase me derrubou, mas segui em frente, pisando na lama, a espingarda na mão. Reinaldo estava do outro lado do portão, encharcado, furioso. Quando me viu, riu. Um riso louco, molhado, perigoso. Então é você, o herói, o fazendeiro rico que quer brincar de salvador. Vai embora, gritei por cima da tempestade. Agora, ela é minha e eu vou levar ela de volta, entendeu? Não vai. Ele cuspiu no chão. E quem vai me impedir? Você, com essa espingarda velha? Levantei a arma, apontei para ele. Se precisar, sim. A chuva caía entre nós. O mundo inteiro parecia ter virado água e trovão. Reinaldo olhou para a espingarda, depois para mim, calculando.
Você não tem coragem, disse, mas a voz tinha menos certeza. Tenta descobrir. Ficamos parados ali, encarando um ao outro através da chuva. 2 homens, 2 mundos, um embate silencioso sob a tempestade. E então, Reinaldo deu um passo para trás. "E isso não acabou", gritou. "Eu volto, e quando eu voltar, você vai se arrepender." "Tô esperando", respondi, firme. Ele xingou, cuspiu de novo, voltou para a caminhonete. Ligou o motor, deu ré na lama, as rodas patinando. Acelera fundo e sumiu pela estrada, engolido pela tempestade. Fiquei parado ali, encharcado, tremendo, não de frio, mas de adrenalina. Depois voltei para casa. Marina estava no mesmo lugar, Gabriel nos braços, os 2 chorando. Quando me viu, ela correu até mim. E pela primeira vez me abraçou, forte, desesperado, agradecido. "Obrigada", soluçou contra meu peito. "Obrigada, obrigada." Coloquei a mão nas costas dela. Gentil, protetora. "Tá segura", murmurei. "Vocês 2, eu prometo." E naquele momento, debaixo da tempestade que caía lá fora, algo mudou dentro de mim. Não era mais só sobre ajudar, era sobre proteger, era sobre família, era sobre amor. Fim do capítulo 4. Continue. Capítulo 5. Cicatrizes que não se veem. A chuva não parou. Caiu durante toda a tarde. Caiu durante a noite. Caiu no dia seguinte. Forte, insistente, furiosa. O mundo lá fora tinha virado um oceano de lama e vento. Marina e Gabriel ficaram na casa sede comigo. Não fazia sentido voltarem para a casa de hóspedes com aquela tempestade toda. Além disso, eu sabia, e ela sabia também, que nenhum de nós ia conseguir dormir tranquilo se estivessem longe. Reinaldo podia voltar, a qualquer momento. Preparei o quarto de hóspedes dentro da casa sede, o mesmo quarto que Amélia tinha usado como ateliê quando ainda morávamos juntos. Há anos não entrava ali. Estava tudo coberto de poeira, móveis velhos, caixas de coisas que eu nunca tive coragem de jogar fora. Mas limpei, arrumei a cama, coloquei lençóis limpos, deixei toalhas. Fiz daquele espaço morto algo vivo de novo. Marina me ajudou. Trabalhamos em silêncio, lado a lado. Ela não falava muito, mas eu sentia a presença dela, sólida, real, necessária. Gabriel brincava na sala com uns brinquedos velhos que achei no sótão. Carrinhos de madeira, um cavalinho de pau, coisas que eu tinha guardado de quando era criança, esperando um dia ter filhos para dar para eles. Esse dia nunca chegou, até agora. "Ele tá sorrindo", disse Marina baixinho, olhando para o filho pela porta. Olhei também. Gabriel estava sentado no chão, empurrando um carrinho, fazendo sons de motor com a boca. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. "Faz quanto tempo?", perguntei. Marina engoliu seco. "Mais de 1 ano, desde antes do Reinaldo começar a ficar ruim." Ela limpou os olhos rapidamente, mas eu vi as lágrimas. "Desculpa", murmurou. "Eu não deveria chorar. Vocês estão nos ajudando tanto e eu só choro." "Você tem todo o direito de chorar", disse firme. "Pelo que passou, é um milagre você ainda estar de pé." Ela me olhou, os olhos vermelhos, cansados, mas havia algo novo ali, algo que não estava antes. Confiança, pequena, frágil, mas crescendo. "O senhor tem jeito de pai", disse de repente. A frase me pegou desprevenido. Senti um aperto no peito. Nunca fui pai. Mas tem jeito, o jeito como olha para o Gabriel, como fala com ele. Ele já gosta do senhor. Olhei para o menino. Ele tinha levantado os olhos e estava me observando. Quando nossos olhares se cruzaram, ele sorriu. Pequeno, mas real. Algo derreteu dentro de mim. "Eu sempre quis ter filhos", admiti, a voz baixa. Amélia também queria. A gente conversava sobre isso, planeava. Mas eu sempre achava que não era a hora, que precisava ganhar mais dinheiro, comprar mais terra, construir mais coisas.
E quando finalmente senti que talvez estivesse pronto, ela já tinha ido embora. Marina ficou quieta. Depois disse: "Não é tarde demais. Tenho 53 anos. E daí, amor não tem idade, família não tem idade." Olhei para ela, para o rosto marcado, mas bonito, para os olhos que tinham visto tanto sofrimento, mas ainda conseguiam enxergar esperança. "Você é forte, Marina", disse. "Mais forte do que imagina." Ela balançou a cabeça. "Não sou forte. Se fosse, teria fugido antes. Teria protegido meu filho melhor. Você protegeu ele do único jeito que podia. Aguentou tudo para que ele não sofresse mais. Isso não é fraqueza. Isso é a maior força que existe." Lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas dessa vez ela não limpou, deixou cair. "Eu tinha tanto medo", sussurrou. "Medo que ele matasse o Gabriel. Medo que eu morresse e deixasse meu filho sozinho com aquele monstro. Medo de tentar fugir e ser pior. Fiquei presa no medo." E aí o Senhor apareceu. Ela deu um passo para frente, pegou minha mão, apertou. O Senhor salvou nossas vidas, literalmente, e eu não sei como agradecer. Segurei a mão dela de volta, quente, pequena, cheia de calos de trabalho duro. "Não precisa agradecer, só fique segura, é tudo o que eu preciso." Ficamos ali parados, mãos dadas, enquanto a chuva continuava caindo lá fora e Gabriel brincava na sala. E pela primeira vez em 10 anos, não me senti sozinho. A noite caiu pesada, a tempestade não dava trégua. Relâmpagos iluminavam a casa em flashes brancos e assustadores. Trovões faziam as janelas tremerem. Fizemos janta juntos, arroz, feijão, bife, salada. Comida simples, mas farta. Gabriel comeu até não caber mais nada, a barriguinha finalmente cheia. Marina o ajudou a tomar banho e colocar pijama. Roupas velhas minhas que tive que improvisar. Ela o colocou na cama, cantou baixinho até ele dormir. Quando voltou para a sala, eu estava sentado no sofá, olhando pela janela. A chuva corria pelo vidro como lágrimas infinitas. "Ele dormiu", disse ela, sentando do outro lado do sofá. "Bom, ele precisa descansar." Silêncio. Apenas o som da chuva e do vento. "Posso perguntar uma coisa?", disse Marina depois de um tempo. "Claro. Por que o senhor mora sozinho numa casa tão grande?" Olhei ao redor, para a sala enorme, para o pé direito alto, para as paredes vazias, para a solidão que ocupava cada canto. "Porque construí essa casa para uma família", respondi. "Mas perdi a família antes dela chegar." "Amélia?" Ela queria uma casa assim, grande, bonita, cheia de luz. Eu construí. Pensei que ia conquistá-la de volta com isso. Mas quando terminei, ela já tinha refeito a vida dela, longe de mim. "O senhor tentou falar com ela?" "Uma vez, 5 anos atrás. Liguei. Ela atendeu. Perguntei se podia visitá-la. Ela disse que não. Disse que tinha seguido em frente, que era melhor eu fazer o mesmo." "E o senhor conseguiu?" Ri, sem humor. Não consegui. Fiquei preso aqui, nessa casa enorme, nessa vida vazia, trabalhando até esquecer que estava sozinho, mas não funcionava. Quanto mais eu trabalhava, mais vazio ficava. Marina me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. "Solidão dói, né?" "Dói", concordei. "Dói de um jeito que nenhum remédio cura." "Eu sei", disse ela baixinho. "Eu vivia com o Reinaldo, mas me sentia mais sozinha do que nunca. Pior que solidão física é solidão emocional. Quando você está do lado de alguém, mas se sente completamente isolada. Quando ninguém te vê de verdade." Olhei para ela, para o rosto iluminado pelos relâmpagos, para as marcas de sofrimento, mas também de resistência. "Eu te vejo", disse. Ela piscou, surpresa. "Como?" "Eu vejo você, vejo uma mulher corajosa que aguentou o inferno para proteger seu filho. Vejo uma mãe que não desistiu mesmo quando tinha todo motivo para desistir. Vejo alguém forte, bonita, cheia de vida.
Eu vejo você, Marina. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ninguém nunca disse isso para mim. Então estavam todos cegos. Ela soluçou. Cobriu o rosto com as mãos. O corpo inteiro tremendo. Levantei. Fui até ela. Sentei ao lado. E devagar coloquei o braço ao redor dos ombros dela. Ela se curvou contra mim. Chorou. Chorou tudo que tinha segurado. Anos de dor, humilhação, medo, solidão. E eu segurei ela. Firme, seguro. Solta, murmurei. Deixa sair. Você está segura agora. Ela chorou até não ter mais lágrimas, até o corpo relaxar, até a respiração acalmar. E então ficou ali, encostada em mim, quieta, cansada. Obrigada, sussurrou. Pelo quê? Por me fazer sentir humana de novo. Apertei o braço ao redor dela. Você sempre foi humana, Marina. Só precisava de alguém para lembrar você disso. Ficamos ali por um tempo. A chuva caindo, os trovões ecoando, o mundo inteiro parecendo distante. E então, Marina falou de novo, a voz sonolenta. Posso te perguntar mais uma coisa? Pode. O que o senhor sente quando olha para mim? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei quieto, pensando, buscando a verdade dentro do meu peito. Sinto esperança, respondi finalmente. Sinto que talvez não seja tarde demais para mim, que talvez ainda exista uma razão para essa casa não estar vazia. Sinto que você e o Gabriel são a resposta para uma oração que eu não sabia que tinha feito. Ela levantou a cabeça, me olhou nos olhos. Havia algo ali, algo novo, algo assustador e bonito ao mesmo tempo. Eu também sinto isso, sussurrou. Meu coração acelerou. Marina. Eu sei, disse ela rapidamente. Eu sei que é cedo. Eu sei que acabei de sair de um relacionamento horrível. Eu sei que não faz sentido, mas quando estou perto do Senhor, me sinto segura, me sinto vista, me sinto viva. Segurei o rosto dela gentilmente nas mãos. Você não precisa sentir nada agora, disse suavemente. Não precisa decidir nada, só precisa se curar, se recuperar, e eu vou estar aqui enquanto você precisar. E se eu precisar para sempre? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Olhei para ela. Para o rosto bonito, marcado por cicatrizes invisíveis. Para os olhos que pediam algo que eu tinha medo de dar, mas desesperado para oferecer. Então, para sempre você fica, respondi. E naquele momento, debaixo da tempestade que caía lá fora, algo mudou entre nós. Não era mais só proteção, não era mais só gratidão. Era algo maior, algo assustador, algo que parecia muito com amor. Marina encostou a cabeça no meu ombro de novo. E ficamos ali, sentados no sofá, enquanto a chuva lavava o mundo lá fora. E pela primeira vez em 10 anos, a casa não parecia tão grande, não parecia tão vazia, parecia um lar. Fim do capítulo 5. Continue. Capítulo 6. Quando o passado bate à porta. A chuva parou na manhã do terceiro dia. O sol nasceu tímido, iluminando um mundo transformado. Tudo estava molhado, brilhante, limpo. A terra cheirava a vida nova. Os pássaros cantavam como se celebrassem a volta da luz. Acordei cedo, como sempre, mas dessa vez não acordei sozinho. Gabriel estava dormindo no sofá da sala, enrolado num cobertor. Marina estava na cozinha, preparando café. Ela tinha achado um vestido velho no armário. Devia ser da Amélia, esquecido há anos, e estava usando. Ficava grande nela, mas de alguma forma parecia certo. Ela virou quando me ouviu entrar, sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Bom dia, respondi, sentindo o coração apertar de um jeito bom. Dormiu bem? Melhor do que dormia em anos. Sentamos juntos para tomar café. Conversamos baixo para não acordar Gabriel. Falamos de coisas simples, o tempo, a fazenda, planos para o dia. Mas ambos sabíamos que havia uma conversa pendente, uma conversa que precisava acontecer.
Foi Marina quem começou. A gente não pode ficar aqui para sempre. A frase caiu pesada entre nós. Por que não? Perguntei, mais defensivo do que pretendia. Porque o Reinaldo vai voltar. E quando voltar, vai trazer problema. Polícia, briga, violência. Eu não quero colocar o senhor em perigo. Já estou em perigo, respondi firme. Desde o momento que cortei aquelas cordas. E não me arrependo. Mas, Marina, escuta, interrompi, pegando a mão dela sobre a mesa. Eu tenho dinheiro, tenho advogados, tenho contatos. Posso te ajudar a conseguir uma ordem de restrição. Posso te ajudar a refazer os documentos, conseguir emprego, recomeçar a vida. Mas preciso que você fique, pelo menos até a gente resolver isso direito. Ela me olhou com olhos cheios de medo e esperança. E se ele machucar o senhor por minha causa? Ele não vai. Como o senhor tem tanta certeza? Porque eu tenho mais a perder agora, respondi, apertando a mão dela. E isso me faz mais forte. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu não mereço tanta bondade. Merece, sim. E mais. Ela apertou minha mão de volta. E naquele toque simples, selamos um acordo silencioso. Ela ia ficar, pelo menos por enquanto. Passei a manhã resolvendo coisas práticas. Liguei para o meu advogado em Palmas, Dr. Augusto, homem sério, competente. Expliquei a situação. Ele ouviu tudo sem interromper. Isso é grave, disse quando terminei. Trabalho análogo à escravidão, cárcere privado, violência doméstica. Esse homem pode pegar anos de cadeia. Quero uma ordem de restrição, urgente. Vou providenciar, mas vai precisar de depoimento dela e provavelmente da criança também. Olhei pela janela. Marina estava do lado de fora com Gabriel, mostrando os cavalos para ele. O menino ria, apontando para os animais. Ela vai depor, disse. Vou garantir que ela esteja segura para fazer isso. Bem, vou preparar os documentos, mas preciso que você saiba. Homens como esse Reinaldo não desistem fácil. Ele pode reagir mal. Eu sei. Você tem proteção na fazenda? Tenho seguranças e tenho uma espingarda. Armas não resolvem tudo, meu amigo. Eu sei disso também, mas vou fazer o que for preciso. Dr. Augusto suspirou. Tá bem, vou mandar os papéis ainda hoje e vou entrar com a ação segunda-feira. Mas fica esperto, ouviu? Fico. Desliguei e fiquei olhando pela janela. Marina tinha colocado Gabriel em cima de um dos cavalos mansos. O menino segurava a crina do animal, os olhos brilhando de alegria. E Marina olhava para o filho com um amor tão puro, tão profundo, que doeu no peito. Ela era uma mãe incrível. Tinha passado pelo inferno e continuava amando, protegendo, cuidando. Eu queria fazer parte daquilo. Queria ser parte daquela família. A tarde estava tranquila, até demais. Eu tinha aprendido ao longo dos anos que calmaria demais geralmente precede tempestade. E estava certo. Era quase 5 da tarde quando ouvi o barulho de motor. Vindo rápido pela estrada. Levantei rápido, fui até a janela. 2 caminhonetes, velhas, sujas, balançando na estrada ainda enlameada. Meu estômago afundou. Reinaldo. E ele não estava sozinho. As caminhonetes pararam do lado de fora do portão. 4 homens desceram, Reinaldo na frente, chapéu sujo, olhar raivoso. Os outros 3 pareciam perigosos, magros, tatuados, caras de quem não tinha nada a perder. Marina apareceu ao meu lado, pálida. É ele, sussurrou. Trouxe ajuda. Cadê o Gabriel? No quarto, trancado. Como o senhor mandou se isso acontecesse? Bom, fica aqui, não sai. O que o senhor vai fazer? Não respondi. Apenas peguei a espingarda e fui até a porta. Desta vez, não esperei. Abri a porta e saí na varanda, a arma na mão. Reinaldo riu quando me viu. Olha só, o fazendeiro rico com sua espingardinha. Acha que isso me assusta? Deveria, respondi, firme. Um dos homens deu um passo à frente. Tinha uma faca na mão.
Escuta aqui, velho. Você vai devolver a mulher do Reinaldo, agora. Ou a gente vai entrar aí e pegar ela à força. Tenta, disse, levantando a espingarda. Mas aviso, só um de vocês vai conseguir passar desse portão. E não vai ser vivo. Reinaldo cuspiu no chão. Você tá blefando. Quer apostar sua vida nisso? Silêncio tenso. Os 4 homens se entreolharam. E então ouvi um barulho diferente. Motor de carro, vindo da direção oposta. Virei a cabeça. Uma viatura da polícia militar surgia na curva da estrada, luz azul e vermelha piscando. Meu advogado tinha sido rápido. A viatura parou. 2 policiais desceram, armados, sérios. O que está acontecendo aqui? Perguntou o mais velho, mão no coldre da arma. Reinaldo ficou branco. Nada, sargento, só vim buscar minha mulher. Sua mulher? O policial olhou para mim. Senhor, essa mulher que ele menciona fugiu de uma situação de trabalho escravo e violência doméstica. Expliquei firme. Está sob minha proteção. E meu advogado já entrou com ordem de restrição contra ele. O policial olhou para Reinaldo com olhos duros. É verdade isso? Ela é minha mulher, tenho direito. Não tem direito de escravizar ninguém, disse o policial, pegando as algemas. Vira de costas, mãos na nuca. Quê? Não, eu não fiz nada. Mãos na nuca. O outro policial já tinha sacado a arma. Os 3 homens que vieram com Reinaldo levantaram as mãos e recuaram. Reinaldo foi algemado, xingando, gritando, ameaçando. Isso não vai ficar assim. Eu volto. Você me ouviu, seu velho filho da... Cala a boca, ordenou o policial, empurrando ele para a viatura. Depois vieram falar comigo. O doutor Augusto nos ligou, explicou o sargento. Pediu que fizéssemos uma ronda. Chegamos na hora certa, pelo jeito. Chegaram, concordei aliviado. Obrigado. Ele vai ficar preso? Por enquanto. E a ordem de restrição deve sair segunda. Mas o senhor precisa registrar queixa formal. E a moça também. Vou providenciar. Bem, qualquer problema liga pra gente. Vamos manter patrulha na área. Eles foram embora, levando Reinaldo. Os outros 3 homens fugiram nas caminhonetes, apavorados. Fiquei parado na varanda, tremendo. Não de medo, de alívio. Tinha acabado, pelo menos por enquanto. Voltei para dentro. Marina estava no mesmo lugar, abraçada a si mesma, chorando. Quando me viu, correu até mim. Me abraçou forte. Acabou. Sussurrei, abraçando ela de volta. Ele foi preso. Não vai mais te machucar. Ela soluçou contra meu peito. É de verdade? É mesmo de verdade? É. Você tá livre, Marina. Você e o Gabriel, livres. Ela chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de libertação. E eu segurei ela, firme, seguro, protetor. Porque naquele momento entendi algo. Não era só sobre salvar ela. Era sobre salvar a mim mesmo também. Era sobre entender que riqueza não é medida em terra ou dinheiro. É medida em amor, em proteção, em estar presente quando alguém precisa. E pela primeira vez em 10 anos, eu estava presente, completamente. Fim do capítulo 6, continue capítulo 7, Raízes Novas em Terra Velha. Os dias que se seguiram foram estranhos. Estranhos de um jeito bom, de um jeito que eu não estava acostumado. A casa que por 10 anos tinha sido um mausoléu de silêncio e arrependimentos começou a ganhar vida. Sons que eu tinha esquecido, risada de criança, passos leves no corredor, conversas na cozinha, portas se abrindo e fechando. Marina e Gabriel ficaram, não como hóspedes, mas como família. A palavra assustava, mas ao mesmo tempo aquecia. Marina começou a ajudar na casa. Eu disse que não precisava, que ela deveria descansar, se recuperar, mas ela insistiu. Preciso fazer alguma coisa, disse. Preciso me sentir útil. Ficar parada me deixa louca, me faz lembrar de antes. Entendi. Ela precisava de propósito, de movimento, de vida. Então deixei. E foi incrível ver a casa se transformar sob as mãos dela.
Ela limpou cantos que eu nem lembrava que existiam. Abriu janelas que ficavam fechadas há anos. Colocou flores em vasos velhos. Organizou a cozinha. Dobrou roupas. Fez comida. Comida de verdade. Com tempero. Com amor. Com alma. A casa começou a cheirar diferente. Não mais a poeira e solidão, mas a alecrim, alho, café fresco, pão assando. Cheirava a lar. Gabriel também mudou. Nos primeiros dias era quieto demais, assustado. Olhava ao redor como se esperasse que tudo desaparecesse a qualquer momento. Mas aos poucos começou a se soltar. Descobriu os cavalos. Descobriu o rio que cortava a fazenda. Descobriu os cachorros dos peões. Descobriu que podia correr, gritar, brincar, sem medo de apanhar. E começou a me chamar de tio. A primeira vez que eu vi, estava consertando uma cerca perto da casa. Gabriel tinha vindo correndo, suado, sorrindo. Tio, tio, vem ver, achei um ninho de passarinho. Tio. A palavra me atingiu como soco no peito. Boa, quente, necessária. Larguei o martelo e fui com ele. Vimos o ninho juntos. 3 ovinhos azuis dentro de uma trama perfeita de galhos e folhas. Vai nascer passarinho? Perguntou Gabriel, os olhos brilhando. Vai sim. E eles vão voar? Vão. Quando ficarem grandes e fortes, vão voar bem alto. Ele pensou nisso. Depois olhou para mim com aqueles olhos enormes e sérios. Igual a mim e minha mãe, a gente estava presa antes. Agora a gente pode voar? Senti um nó na garganta. Igual a vocês, respondi passando a mão no cabelo dele. Agora vocês podem voar. Ele sorriu e me abraçou. E eu, que tinha passado 10 anos sem abraçar ninguém, segurei aquele menino como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Uma noite, depois que Gabriel tinha ido dormir, Marina e eu ficamos na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. O ar fresco da noite trazia cheiro de capim e terra molhada. Ela estava sentada na cadeira de balanço velha, a mesma que Amélia costumava sentar, mas não parecia errado, parecia certo. Posso te contar uma coisa? Disse ela de repente. Sempre. Ela respirou fundo, olhou para o céu. Quando o Reinaldo me prendeu naquela vida, eu rezei. Rezei todo dia. Pedia para Deus me tirar dali. Pedia um milagre, mas nada acontecia. E aos poucos, parei de acreditar. Achei que Deus tinha me esquecido. Sua voz tremeu. Mas então você apareceu, naquela estrada. Naquele momento exato, como se tivesse sido enviado. Ela virou para mim, os olhos brilhando com lágrimas. Eu acho que você foi minha resposta, meu milagre. Não soube o que dizer. As palavras morreram na garganta. Eu não sou nenhum milagre, Marina. Sou só um homem velho e sozinho que... Você salvou minha vida, interrompeu ela firme. Salvou a vida do meu filho. Nos deu abrigo, segurança, dignidade. Nos fez sentir humanos de novo. Se isso não é milagre, eu não sei o que é. Levantei e fui até ela. Ajoelhei na frente da cadeira, na altura dos olhos dela. Você também me salvou, disse, a voz rouca de emoção. Eu estava morto por dentro, vivo, mas morto. Você e o Gabriel, vocês me lembraram por que vale a pena estar vivo. Marina segurou meu rosto com as 2 mãos, as mãos ainda ásperas do trabalho forçado, mas quentes, gentis. A gente se salvou então, sussurrou. Acho que sim. Ficamos assim por um momento, olhando um para o outro. A verdade silenciosa fluindo entre nós. E então ela se inclinou para frente e me beijou. Foi um beijo suave, hesitante. Como se ela estivesse testando se era real, se era seguro. Eu retribuí, devagar, com cuidado, com todo o respeito que ela merecia. Quando nos separamos, ela estava chorando. Desculpa, murmurou. Eu não devia ter... Não se desculpa, disse, limpando as lágrimas dela com o polegar. Nunca se desculpa por isso. É que
É cedo demais. Eu acabei de sair de um relacionamento horrível. Não quero que o senhor ache que eu tô confundindo gratidão com... Marina, interrompi gentilmente. Eu sei a diferença. E sei o que eu sinto. E sei que não vou te apressar. Não vou te pressionar. Vamos no seu tempo. Sempre no seu tempo. Ela soluçou e me abraçou. Forte. Obrigada, sussurrou. Por entender. Por esperar. Por tudo. Segurei ela de volta. E ficamos assim, abraçados sob as estrelas, enquanto o mundo continuava girando ao nosso redor. Mas ali, naquele momento, o mundo era só nosso. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do Dr. Augusto. Boas notícias, disse ele. A ordem de restrição foi aprovada. Reinaldo não pode chegar a menos de 500 metros dela. Se chegar, vai preso na hora. E ele, ainda preso, vai ter audiência semana que vem. Com os depoimentos e as provas, ele pode pegar de 5 a 8 anos. Respirei aliviado. E Marina, o que ela precisa fazer? Precisa refazer os documentos, RG, CPF, certidões, tudo está em nome dele, certo? Certo. Vou ajudar com isso. E se ela quiser, posso ajudar a conseguir um emprego. Conheço algumas pessoas que... Não precisa, interrompi. Ela tem emprego aqui, silêncio do outro lado. Tem certeza disso? Absoluta. Dr. Augusto riu baixo. Você está ficando apegado, hein? Talvez. Só cuidado, meu amigo. O coração é uma coisa traiçoeira. Eu sei. Mas dessa vez acho que vale o risco. Desliguei e fui contar para Marina. Ela estava na cozinha fazendo pão. As mãos cheias de farinha, o cabelo preso num coque bagunçado, um avental velho amarrado na cintura. Parecia tão doméstica, tão pertencente. A ordem de restrição saiu, anunciei. Ela parou de sovar a massa. Virou para mim, os olhos arregalados. Mesmo, ele não pode chegar perto de você. Se tentar, vai preso. Ela largou a massa e cobriu a boca com as mãos. Lágrimas escorreram. Acabou então? De verdade? De verdade. Ela correu até mim e me abraçou, deixando farinha no meu peito, mas não me importei. Eu tô livre, sussurrou incrédula. Eu tô livre de verdade. Tá sim. Ela se afastou, limpou as lágrimas, riu e chorou ao mesmo tempo. E agora? O que eu faço agora? Segurei as mãos dela. Olhei fundo nos olhos. Você recomeça, reconstrói sua vida. E se quiser, pode fazer isso aqui, com a gente. Com a gente? Comigo, com o Gabriel, nessa casa, nessa fazenda. Por quanto tempo quiser. Ela me olhou, buscando mentira, buscando armadilha, mas só encontrou verdade. O senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Mas o senhor mal me conhece e eu mal te conheço, e é tudo tão rápido e... Marina, disse suavemente, às vezes a vida não segue um cronograma. Às vezes as coisas acontecem quando tem que acontecer. E eu aprendi que quando algo parece certo, geralmente é. Ela respirou trêmula. E se der errado? E se der certo? Ficamos ali, olhando um para o outro com a pergunta suspensa no ar. E então Gabriel entrou correndo na cozinha. Mãe! Tio! O passarinho nasceu! Vem ver! Ele pegou nossas mãos e nos puxou para fora. Corremos juntos até o ninho. E lá, pequeninos, rosados, ainda cegos, 3 filhotinhos de passarinho piavam baixinho. Eles vão crescer? Perguntou Gabriel. Vão, respondi. E vão voar? Vão voar muito alto, disse Marina, olhando para mim. Porque agora eles têm uma família que cuida deles. E com família a gente consegue qualquer coisa. E naquele momento, olhando aqueles 3 passarinhos frágeis que em breve voareiam, entendi algo. Nós também éramos assim. Frágeis, quebrados, machucados. Mas juntos podíamos voar. E voaríamos. Fim do capítulo 7. Continue capítulo 8. O que fica?
quando a poeira assenta 6 meses depois. O sol nascia devagar sobre a fazenda, pintando o céu de tons dourados e rosados. Era junho, tempo seco, frio de manhã, calor à tarde, tempo de colheita, tempo de renovação. Acordei com o cheiro de café vindo da cozinha. Não era mais estranho. Tinha se tornado parte da minha rotina, parte da minha vida. Desci e encontrei Marina preparando o café da manhã. Ela usava um vestido simples de algodão, o cabelo solto nos ombros. Nos últimos meses, ela tinha ganhado peso. O bom peso de quem finalmente come direito, descansa, vive sem medo. O rosto tinha perdido aquele aspecto assombrado. Os olhos brilhavam diferentes. Ela sorriu quando me viu. Bom dia. Bom dia, respondi, indo até ela. Beijei sua testa. Gesto simples, mas ainda me surpreendia. Ainda me aquecia por dentro. Gabriel ainda está dormindo? Ainda. Ontem ele ficou até tarde ajudando o seu Zeca com os cavalos. Cansou. Sorri. Gabriel tinha se transformado completamente. De menino assustado e silencioso, tinha virado uma criança feliz, falante, cheia de energia. Passava os dias correndo pela fazenda, ajudando onde podia, aprendendo sobre plantio, gado, terra e me chamando de pai. Não tio mais, pai. A primeira vez que aconteceu foi há 3 meses. Estávamos consertando uma cerca juntos. Ele martelava um prego, mal, mas com esforço, e disse casualmente: Pai, tá certo assim? Parei. O martelo quase caiu da minha mão. O que você me chamou? Ele olhou para mim, os olhos grandes e inocentes. Pai. Posso te chamar de pai? Olhei para Marina, que estava perto, regando a horta que tinha começado. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas sorria. Pode, respondi, a voz rouca. Pode me chamar de pai. E ele sorriu e me abraçou. E algo dentro de mim que estava quebrado há 10 anos finalmente se consertou. Desde então, eu era pai. E Marina tinha se tornado minha companheira, minha parceira, minha tudo. Não aconteceu de uma vez. Foi devagar, respeitoso, cuidadoso. Ela precisou de tempo para confiar de novo, para entender que nem todo homem ia machucá-la, que era possível ser amada sem dor, que merecia gentileza. Eu esperei, paciente, presente, sempre deixando claro que estava ali, mas nunca pressionando. E aos poucos, ela se abriu. Conversas na varanda viraram confidências. Confidências viraram abraços. Abraços viraram beijos. Beijos viraram amor. Amor verdadeiro. Do tipo que constrói, que cura, que permanece. Há 2 meses, numa noite estrelada igual àquela primeira, sentados no mesmo lugar, ela tinha dito: Eu te amo. 3 palavras simples, mas que significavam tudo. Eu também te amo, respondi. Desde aquele dia na estrada, acho. Só não sabia ainda. Como pode ter certeza tão rápido? Porque você me fez voltar a sentir. Depois de 10 anos morto por dentro, você me trouxe de volta à vida. E então, eu tinha feito a pergunta. A pergunta que guardava há semanas, com medo da resposta. Casa comigo. Ela tinha ficado em silêncio por tanto tempo que achei que tinha estragado tudo, que tinha ido rápido demais. Mas então, ela tinha começado a chorar e a sorrir e a acenar que sim com a cabeça. Sim, sussurrara. Sim, eu caso. E nos abraçamos enquanto as estrelas testemunhavam nossa promessa. Casamos na semana seguinte. Nada pomposo. Apenas alguns amigos, o capataz e sua família, Dr. Augusto, o padre da cidade. Marina usou um vestido branco simples que compramos em Palmas. Gabriel foi nosso pajem, sorrindo de orelha a orelha. E quando o padre disse, pode beijar a noiva, e nossos lábios se tocaram, senti que tudo, toda a dor, toda a solidão, todo o vazio, tinha valido a pena, porque me trouxe até ela. Agora, 6 meses depois daquele dia na estrada, sentávamos juntos na mesa de café da manhã como família de verdade.
Gabriel desceu sonolento, o cabelo bagunçado, esfregando os olhos. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Mãe. Marina também tinha se transformado em mãe oficialmente. Tínhamos dado entrada nos papéis de adoção. Ela agora tinha meu sobrenome, Gabriel também. Éramos uma família, legalmente, emocionalmente, completamente. Bom dia, filho, respondi. Vem comer, hoje tem trabalho na fazenda. Que tipo de trabalho? Vamos soltar os passarinhos. Os olhos dele se iluminaram. Nos últimos meses tínhamos cuidado daquele ninho, observado os filhotes crescerem, ganharem penas, fortalecerem as asas. E agora estavam prontos para voar. Depois do café, os três fomos até o ninho. Os passarinhos já estavam grandes, bonitos, pulando de galho em galho, testando as asas. Eles vão conseguir? Perguntou Gabriel, ansioso. Vão, disse Marina, a mão no ombro do filho. Porque foram amados, cuidados, e agora são fortes. Ficamos ali, em silêncio, observando. E então, um por um, os passarinhos abriram as asas e voaram. Primeiro hesitantes, cambaleantes. Depois confiantes, altos, livres. Gabriel gritou de alegria. Eles conseguiram, pai, eles conseguiram. Conseguiram, concordei, puxando ele para um abraço. Marina se juntou a nós e ficamos ali, os três abraçados, vendo os passarinhos desaparecerem no céu azul. É assim que eu me sinto, disse Marina baixinho, como esses passarinhos, finalmente livre, finalmente viva. Beijei o topo da cabeça dela. E vai ser assim para sempre, prometi. Enquanto eu estiver aqui, vocês vão sempre ter asas para voar. Ela olhou para mim, os olhos cheios de amor. Você sabe que me deu mais que asas, né? Me deu um lar, uma família, uma vida que eu achava que nunca ia ter. Você também me deu isso, respondi sincero. Durante anos, eu achei que felicidade era terra, gado, dinheiro, mas você me ensinou que felicidade é isso aqui, é abraçar meu filho de manhã, é tomar café com minha esposa, é ver passarinhos voarem e saber que eu ajudei. Gabriel puxou nossas mãos. Vamos mostrar para os cavalos que os passarinhos voaram. Rimos e fomos juntos. À noite, depois que Gabriel dormiu, Marina e eu voltamos para a varanda. Nosso lugar, onde tudo tinha começado de verdade. Você se arrepende? Perguntou ela de repente. De quê? De ter parado naquela estrada, de ter cortado aquelas cordas, de ter trazido tanta complicação para sua vida. Virei para ela. Segurei seu rosto com gentileza. Marina, você não é complicação. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Aquela estrada, aquele dia, foi o dia que minha vida começou de verdade. Mesmo. Eu passei 53 anos construindo um império vazio. E então, você apareceu. Você e o Gabriel. E me lembraram do que realmente importa. Ela beijou minha palma. O Reinaldo foi condenado, disse baixinho. 5 anos. Disseram que vai cumprir tudo. Eu sabia. Doutor Augusto tinha me avisado na semana passada. Como você se sente com isso? Ela pensou. Aliviada, mas também triste. Triste por quem ele poderia ter sido e não foi. Triste pelo tempo que perdi com medo dele. Mas você não perdeu, disse firme, porque aquele tempo te trouxe até aqui, até nós. Ela sorriu através das lágrimas. Você sempre sabe o que dizer. Não sempre, mas tento. Ficamos em silêncio. As estrelas brilhavam acima, as cigarras cantavam, o vento trazia cheiro de terra e possibilidades. Sabe o que eu quero? Disse Marina de repente. O quê? Quero ter outro filho. Nosso filho, seu e meu. Meu coração parou, depois acelerou. Você tem certeza? Absoluta. Quero encher essa casa de vida. Quero que o Gabriel tenha irmãos. Quero construir uma família de verdade com você. Senti lágrimas queimarem meus olhos. 53 anos. E finalmente ia ser pai de verdade.
biológico. Não tem nada no mundo que eu queira mais, sussurrei. Ela me beijou, profundo, cheio de promessa. E naquela noite, sob as estrelas que testemunharam nossa história desde o início, começamos a plantar as sementes de um novo começo, 3 anos depois. A casa estava cheia, barulhenta, viva. Gabriel, agora com 10 anos, brincava no quintal com seus 2 irmãos mais novos, Miguel, de 2 anos, e Helena, de 1. Marina estava na cozinha preparando o almoço, cantarolando baixinho, a barriga levemente arredondada com o 4º filho a caminho. Eu estava na varanda vendo tudo, ouvindo tudo, sentindo tudo. Seu Zeca passou, tirou o chapéu. Patrão, a vida tá boa, hein? Sorri. Tá, Zeca. Melhor do que merecia. O senhor merecia, sim. Deus sabe o que faz. Ele seguiu. E eu fiquei ali pensando. Naquela estrada. Naquela mulher amarrada ao arado. Naquela decisão de parar. Se eu não tivesse parado. Se tivesse seguido em frente. Se tivesse pensado só em mim. Nada disso existiria. Minha família. Minha alegria. Minha vida. Marina veio até a varanda secando as mãos num pano. Do que você está pensando? Em como a vida é estranha, respondi, puxando ela para o meu colo. Como um único momento pode mudar tudo. Aquele momento na estrada? Aquele momento na estrada. Ela beijou minha testa. Foi o melhor desvio que você já fez. Foi o único desvio que importou. Ficamos ali, abraçados, vendo nossos filhos brincarem. E entendi que riqueza não se mede em hectares, não se mede em dinheiro, não se mede em poder, se mede em risadas de criança, em abraços de esposa, em almoços em família, em noites estreladas na varanda, em passarinhos que voam porque foram amados. Eu tinha sido um homem sozinho, rico, mas vazio, poderoso, mas quebrado. E então, uma mulher amarrada a um arado me ensinou o que realmente importa. Amor, empatia, presença, humanidade. E agora, sentado naquela varanda, cercado por tudo que tinha construído, não de concreto e cerca, mas de amor e vida, entendi finalmente: a verdadeira riqueza mora nos gestos, nos desvios que fazemos, nas cordas que cortamos, nas vidas que salvamos, e no amor que escolhemos quando o mundo nos dá todas as razões para seguir sozinhos. Eu tinha escolhido parar, tinha escolhido ajudar, tinha escolhido amar. E essa escolha tinha salvado 2 vidas, a dela e a minha.